Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 25 de maio. Nós estamos na 7ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Queriam apresentar a Jesus umas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Na verdade vos digo, quem não acolher o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Em seguida, abraçou-as e abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, o Evangelho de hoje é uma passagem conhecida, por todos nós, quando os apóstolos impedem as crianças que queriam chegar até Jesus, os apóstolos impedem. Duas coisas nos chamam a atenção, ou precisam nos chamar a atenção a partir deste Evangelho. Primeiro, a atitude dos apóstolos de bloquear Jesus, de isolar. Então, aqui não é de segurança, que mal uma criança poderia fazer a Jesus, Então, de blindar Jesus, ninguém chega, ninguém se aproxima, só quem nós permitirmos. Que às vezes nós vemos também no nosso dia a dia, Tem alguns padres aí que estão se achando, tem alguns pregadores aí que estão se achando e alguns que dizem pregar o Evangelho, ou que usam a palavra de Deus, dizem falar em nome de Deus, mas que se acham popstar. Então tem diversos seguranças, tem diversas pessoas em volta, não pode chegar perto, não pode pedir uma bênção, não pode falar uma palavra com o padre. Então o padre tem porta-voz, a pessoa que fala em nome dele, não, hoje não pode, hoje não dá, não sei o que, você não consegue chegar perto da pessoa que está ali para poder te abençoar. O Evangelho está dizendo que Jesus trouxe as crianças para si, colocou as mãos sobre elas e abençoou, A missão do padre, uma das funções do padre dentro da sua missão, do seu ministério, é abençoar. Mas tem muitos padres se achando famosinhos ou popstar, e ao invés de se aproximar, se afastando ou criando uma rede ou colocando pessoas que estão blindando ele para que ninguém chegue perto. Essa é uma situação. A outra é o fato das crianças mesmo. Essa é a segunda passagem do Evangelho, onde Jesus se utiliza do exemplo dos pequenos para dizer para nós que nós precisamos mudar a nossa vida para entrar no reino dos céus. E hoje ele está usando o exemplo das crianças. Então, ser como criança para alcançar o reino dos céus, ou seja, voltar à pureza, retirar os pecados, como ouvimos ao longo dessas semanas, evangelhos falando, renunciar àquilo que tem nos tirado a pureza, ser como criança. Não é pela imaturidade, nada disso, mas pela inocência mesmo, pela pureza mesmo, olha a diferença entre a mente poluída de um adulto, olha a mente de uma criança. Olhemos o comportamento e a maldade nossa, de nós adultos, e olhemos a simplicidade e a humildade das crianças. Então Jesus se utiliza desse exemplo, da atitude errada dos apóstolos, e traz as crianças, coloca no seu meio, para falar que para entrar no reino dos céus é necessário mudança, e essa mudança é voltar a ter a pureza que nós encontramos apenas nas crianças. E aí, ouvindo esta mensagem do Evangelho, lógico, nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Qual tem sido a sua atitude? Eu preciso refletir, eu como padre, como comecei falando, como eu estou vivendo. Se eu estou blindado, se eu tenho também esses seguranças, se eu tenho abençoado, vivido meu ministério, exercido, se eu estou me achando, tenho que refletir sobre a minha vida. E você também. Qual tem sido a sua atitude, seu comportamento? O dos apóstolos, de impedir. Os apóstolos naquele momento eles são uma barreira, um bloqueio para que
para que aquelas crianças cheguem até Jesus. Às vezes nós também somos uma pedra de tropeço na vida do irmão. Às vezes nós somos uma barreira, né, também, para que o irmão chegue até Deus. Com o tipo de comportamento nosso, nós estamos sendo um entrave, um empecilho para que aquela pessoa consiga se aproximar de Jesus. Como é que está a sua vida? O que você tem vivido, o que você tem feito? Né? Você tem ajudado as pessoas a se aproximar, a chegar até Jesus, ou você tem afastado as pessoas? E quantos que tem muitas vezes tentam nos afastar, né? Com convites para lugares que não deveríamos ir, com convites para fazer coisas que não deveríamos fazer, né? Quantos amigos te afastando de Jesus, colocando uma barreira para que você, ou te impedindo de chegar até o Senhor. E aí cada vez mais, por causa dessas pessoas, você perde a pureza, perde a inocência e se afasta cada vez mais do Senhor. Então, que diante deste Evangelho, uma mensagem tão simples, a partir de uma atitude tão grosseira dos apóstolos, né, que possamos refletir sobre a nossa vida, observar como estamos e possamos buscar voltar, né, a essa simplicidade que tínhamos, que nós possamos aproximar ou ajudar as pessoas a chegar até Jesus. Jamais tenhamos a atitude que hoje os apóstolos estão mostrando para nós neste Evangelho. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.